Você já entrou em um elevador e teve aquela sensação estranha de que algo estava errado? Imagine se esse elevador nunca chegasse ao destino e a cada andar você testemunhasse cenas que desafiam a lógica e tocam seus maiores medos. É exatamente isso que aconteceu com Carlos, um trabalhador comum, preso em um elevador sem fim. Mas o que ele encontrou lá pode estar mais próximo de você do que imagina. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. Carlos acordou com o som do alarme do celular como fazia todas as manhãs. O mesmo tom irritante, a mesma sensação de cansaço que nunca parecia ir embora. Era mais um dia comum. Ele se levantou, vestiu o terno amassado e tomou um café frio enquanto olhava pela janela da kitnet, onde as luzes dos prédios vizinhos piscavam sob um céu cinzento. O relógio marcava 7h47. Ele estava atrasado. Não era novidade, mas hoje havia uma reunião crucial no trabalho. Se ele não chegasse a tempo, provavelmente seria despedido. Não que isso fosse algo que ele temesse, mas a ideia de enfrentar o chefe o deixava ansioso. Correndo, Carlos saiu do apartamento, desceu os degraus até o saguão do prédio e saiu para a rua. A chuva fina e gelada caiu sobre ele, fazendo com que resmungasse enquanto corria até o ponto de ônibus. O trânsito estava um caos, e cada minuto perdido parecia um soco em sua paciência. Finalmente, ao chegar ao prédio do escritório, ele olhou para o relógio novamente. 8h15. Atrasado. Ele atravessou a recepção quase tropeçando no tapete e apertou o botão do elevador repetidas vezes, como se isso fosse acelerar o processo. Quando as portas do elevador se abriram, ele entrou apressado, sem reparar nos pequenos detalhes que pareciam fora do lugar. O espelho da parede estava ligeiramente trincado e o ar tinha um cheiro metálico estranho, como se algo estivesse enferrujado. Carlos estava ocupado demais, respirando pesado, olhando para o celular e revisando mentalmente o que diria ao chefe. Ele pressionou o botão do 12º andar e encostou na parede esperando que o elevador começasse a subir. Mas ele não se mexeu. Carlos franziu a testa e pressionou o botão novamente. Nada. Depois de alguns segundos, as luzes do painel piscaram e o elevador deu um tranco. Agora ele estava se movendo, mas o painel não exibia os andares normalmente. Em vez disso, números e símbolos estranhos piscavam de forma errática. De repente, o elevador parou no 4º andar. As portas se abriram lentamente, revelando um corredor vazio e escuro, sem qualquer som ou sinal de movimento. Carlos olhou para fora, hesitante, sentindo um arrepio na espinha. "Tem alguém aí?" ele perguntou, mas sua voz ecoou no vazio. As portas começaram a fechar lentamente, mas antes de se fecharem completamente, Carlos viu algo no fundo do corredor. Uma figura estática, imóvel, mas que parecia o observar. Ele piscou e a figura não estava mais lá. O elevador voltou a se mover. Carlos apertou os botões freneticamente, mas o painel não respondia. Ele percebeu que estava completamente à mercê daquele elevador. E pela primeira vez, ele se perguntou: será que estou realmente sozinho aqui dentro? Enquanto Carlos tentava controlar a respiração, o elevador parou novamente, mas desta vez, as portas se abriram para algo que não deveria estar lá. Um cômodo iluminado por luz vermelha pulsante, onde vozes indistintas e angustiadas pareciam ecoar. Carlos sentiu um frio na espinha ao olhar para aquele estranho cômodo vermelho além das portas do elevador. As luzes pulsantes banhavam as paredes de um brilho sinistro, enquanto vozes abafadas sussurravam, aumentando e diminuindo como uma melodia perturbadora. Ele hesitou, sem coragem de dar um passo à frente, mas incapaz de desviar o olhar. De repente, as portas começaram a fechar lentamente, como se estivessem esperando por ele. Ele deu um passo instintivo para trás, sem perceber que suas mãos tremiam. Isso não faz sentido. Ele murmurou para si mesmo, tentando manter a compostura.
O elevador recomeçou sua subida, mas algo havia mudado. As paredes pareciam mais estreitas, o espelho trincado agora refletia uma imagem distorcida dele mesmo. E o som mecânico do elevador parecia mais grave, quase como um grunhido. Carlos apertou repetidamente o botão de emergência, mas não houve resposta. Ele pegou o celular, mas claro, nenhum sinal. Só então percebeu que o painel do elevador não exibia mais números. Em vez disso, os botões piscavam em sequências aleatórias, como se estivessem vivos. O elevador deu outro tranco, fazendo-o quase cair. As portas se abriram novamente, desta vez no 7º andar. Ele respirou fundo, tentando ignorar o aperto no peito, e espiou para fora. No corredor mal iluminado, uma figura masculina estava de costas para ele, com roupas ensopadas, como se tivesse acabado de sair de um rio. O homem parecia murmurar algo incompreensível, balançando ligeiramente o corpo para frente e para trás. Carlos hesitou. Algo nele queria chamar a atenção do homem, mas um instinto primal o alertava para ficar em silêncio. De repente, o homem virou a cabeça, mas seu corpo permaneceu imóvel, como se seu pescoço tivesse girado além do limite humano. Os olhos eram vazios, fundos, refletindo uma escuridão infinita. "Você também está preso", disse o homem, com uma voz rouca e abafada, como se suas cordas vocais estivessem corroídas. Carlos deu um passo para trás, mas antes que pudesse reagir, o homem avançou para dentro do elevador. Carlos tentou pressionar o botão para fechar as portas, mas o painel não respondia. O homem se aproximou lentamente, seus pés molhados deixando marcas no chão metálico, enquanto repetia em um tom quase hipnótico: "Você não pode sair, não pode escapar." Desesperado, Carlos encostou na parede, mas, quando os dedos do homem estavam a milímetros de seu braço, ele desapareceu. Num piscar de olhos, o elevador estava vazio novamente. Não havia mais pegadas, nem sinais de água no chão. Carlos, ofegante, olhou ao redor, mas não havia ninguém. Era como se o homem nunca tivesse existido. Antes que pudesse recuperar o fôlego, uma voz abafada surgiu no interfone quebrado do elevador, distorcida e gélida. "Você está indo na direção errada, Carlos." As luzes piscaram violentamente e o elevador começou a descer, mas a sensação não era de descida. Era como se ele estivesse sendo puxado para algo muito mais profundo. Carlos segurava-se no corrimão do elevador enquanto ele despencava, a gravidade pressionando seu corpo contra a parede metálica. O som do maquinário parecia um rugido ensurdecedor, misturado com gritos abafados que pareciam vir de todos os lados. De repente, o elevador parou com um impacto seco, jogando Carlos ao chão. A respiração dele estava pesada, o coração batendo como um tambor descontrolado. Olhou ao redor, esperando que o painel mostrasse algum número. Mas ele permanecia vazio. Apenas uma tela preta sem vida. As portas se abriram lentamente, revelando uma paisagem impossível. Uma espécie de subsolo vasto e escuro, com um corredor de pedras iluminado por tochas tremeluzentes. O ar era pesado, com um cheiro de terra úmida e algo que lembrava carne podre. "E isso não pode ser real", sussurrou Carlos enquanto levantava-se com dificuldade. Ele olhou para o interior do elevador, considerando a possibilidade de não sair. Mas as portas começaram a se fechar, como se o próprio elevador o forçasse a avançar. Sem pensar, ele saltou para fora no último segundo. As portas se fecharam atrás dele com um estrondo, e o elevador desapareceu na escuridão como se tivesse sido engolido pelo nada. O corredor diante de Carlos parecia se estender infinitamente. As paredes de pedra estavam cobertas de símbolos estranhos, gravados de forma rudimentar, mas cada um parecia pulsar com uma energia própria. Ele caminhou hesitante, sentindo o chão frio sob os sapatos, enquanto o som de passos ecoava ao seu redor. Por mais que olhasse, Carlos não via ninguém, mas o som estava lá. Passos ritmados, seguindo-o a uma distância incômoda. Ele parou e olhou para trás, mas o corredor estava vazio.
Quando se virou para a frente novamente, quase caiu para trás. Uma mulher estava diante dele, pálida como mármore, vestida com roupas antigas, como algo saído do século XIX. Seus olhos estavam fixos nos dele, vazios, mas cheios de uma dor inexplicável. "Por que você está aqui?" perguntou ela, com uma voz que parecia sussurrar diretamente em sua mente. Carlos tentou responder, mas as palavras não saíram. Seu corpo parecia congelado, incapaz de se mover. "Você não deveria ter saído do elevador", continuou ela, aproximando-se lentamente. "Agora você pertence a este lugar." Ele deu um passo para trás, mas tropeçou e caiu. Ao olhar para cima, a mulher estava mais próxima, o rosto deformado por uma expressão de raiva e desespero. De repente, ela gritou, um som inumano que ecoou pelo corredor como um trovão. Carlos tapou os ouvidos, mas não conseguiu evitar o impacto daquela voz. Quando abriu os olhos novamente, ela tinha desaparecido. O silêncio tomou conta do corredor. O único som era a respiração de Carlos, ofegante e trêmula. Ele olhou ao redor, tentando entender o que havia acabado de acontecer, mas antes que pudesse reagir, o chão debaixo de seus pés começou a rachar, como se algo gigantesco estivesse se movendo abaixo da terra. Uma mão ossuda emergiu da fenda que se abriu no chão, agarrando o tornozelo de Carlos com força sobre-humana. Ele tentou se soltar, mas a força era implacável. Olhando para baixo, viu um rosto pálido e deformado surgindo da escuridão, seus olhos fixos nele com um ódio sobrenatural. Carlos gritou enquanto tentava desesperadamente soltar seu tornozelo da mão ossuda que o prendia. O toque era gelado, como o metal de um cadáver, e parecia sugar a pouca energia que ele ainda tinha. Com um último esforço, ele chutou o braço com o calcanhar, ouvindo um som seco de ossos quebrando. A criatura soltou um grito gutural, e Carlos conseguiu se livrar, tropeçando para longe da fenda que se abria cada vez mais no chão. Antes que pudesse respirar aliviado, ele viu o rosto deformado da criatura surgir completamente da abertura. Era um ser que parecia ter sido humano uma vez, mas sua pele estava esticada sobre ossos pontudos e os olhos brilhavam com um vermelho pulsante. Sem pensar, Carlos correu pelo corredor, ouvindo o som horrível de algo rastejando atrás dele. As paredes começaram a vibrar, os símbolos gravados nelas agora brilhando com uma luz estranha. As tochas tremulavam como se fossem apagadas a qualquer momento, mergulhando-o em completa escuridão. Quando estava quase sem fôlego, Carlos avistou uma porta pesada de madeira no final do corredor. Ele correu em sua direção e, com um impulso desesperado, empurrou-a com todas as forças. A porta se abriu com um ranger profundo e ele entrou, fechando-a com um estrondo atrás de si. O silêncio era ensurdecedor. Carlos encostou-se na porta, tentando recuperar o fôlego enquanto seu coração martelava no peito. Ele olhou ao redor. Estava em uma sala circular, com paredes cobertas por espelhos, mas os reflexos não eram normais. Nos espelhos, Carlos via cenas do passado. Ele viu a si mesmo em momentos que preferia esquecer, discutindo com sua mãe antes de sair de casa pela última vez, o olhar decepcionado de seu pai quando ele desistiu da faculdade, o rosto de um colega que ele traiu para conseguir uma promoção no trabalho. "O que é isso?" ele sussurrou, aproximando-se de um dos espelhos. Ao encarar seu reflexo, ele percebeu que algo estava errado. Sua imagem nos espelhos não o acompanhava. Enquanto Carlos permanecia imóvel, seu reflexo sorriu de forma sinistra e começou a falar. "Você acha que pode escapar disso? Tudo o que você é, tudo o que fez, te trouxe para este lugar." Carlos deu um passo para trás, mas todos os reflexos começaram a falar ao mesmo tempo, cada um com uma voz diferente, zombando dele, relembrando seus erros, suas falhas, seus medos. Ele tentou gritar para calá-los, mas sua voz parecia ser engolida pelo ambiente. As luzes na sala começaram a piscar e os espelhos começaram a rachar,
um por um, até que o som de vidro quebrando encheu o ar. Quando os espelhos finalmente se despedaçaram, revelaram algo ainda mais perturbador. Por trás deles, havia buracos profundos, de onde mãos pálidas e magras começaram a emergir, todas estendendo-se na direção de Carlos. As mãos começaram a puxar Carlos para o centro da sala, onde o chão começou a se abrir novamente. Ele tentou se livrar, mas agora dezenas de vozes sussurravam em uníssono. Bem-vindo ao seu verdadeiro destino, Carlos. Carlos se debatia contra as mãos pálidas que o arrastavam para o centro da sala. O chão se desfazia em pedaços como um vidro fino, revelando uma escuridão sem fim abaixo. As vozes sussurravam ao seu redor, ecoando como um coro macabro. Você nunca foi inocente. Nunca mereceu escapar. Ele gritou com todas as forças, puxando seus braços e chutando para se libertar. Mas as mãos eram implacáveis, como se não fossem feitas de carne, mas de puro ódio. Sentiu suas pernas cederem ao peso que o puxava para o abismo, e um desespero profundo tomou conta dele. De repente, uma luz intensa surgiu do teto da sala, banhando o ambiente em um brilho dourado. As mãos recuaram como se fossem queimadas, desaparecendo pelos buracos. O chão voltou a se solidificar e Carlos caiu de joelhos, ofegante, enquanto as vozes se calavam. Quando ergueu a cabeça, viu algo inesperado. No centro da sala, agora intacta, havia uma figura envolta em um manto branco, com o rosto escondido pela sombra de um capuz. A luz parecia emanar dessa figura, mas algo no ar ainda trazia uma sensação de inquietação. "Quem é você?" Carlos perguntou, sua voz falhando. A figura não respondeu imediatamente. Em vez disso, levantou uma das mãos e um som profundo ecoou pela sala como um sino distante. "Você não está aqui por acaso, Carlos." A voz era suave, mas carregava uma autoridade assustadora. Cada escolha que fez, cada porta que fechou, o trouxe até este momento. Carlos sentiu um calafrio ao ouvir aquelas palavras. Ele queria argumentar, mas a figura ergueu a outra mão e o ambiente ao seu redor começou a mudar. As paredes desapareceram e ele se viu novamente no elevador, mas algo estava diferente. Agora, o painel exibia um único botão brilhando intensamente. Não havia número, apenas um símbolo, um círculo com uma linha cruzando-o, como um portal ou uma barreira. "Pressione, e você enfrentará o que realmente teme, ou pode permanecer aqui neste ciclo para sempre", disse a figura, agora ao lado dele dentro do elevador. Carlos olhou para o botão. Sua mão tremia, mas ele não sabia se era de medo ou de hesitação. "Eu não quero enfrentar mais nada disso", gritou, recuando contra a parede. "Você não tem escolha", respondeu a figura. "Mas saiba, a verdade não será fácil de suportar." Sem aviso, o elevador deu um tranco e as portas se abriram mais uma vez. Carlos se virou para olhar, esperando outra visão perturbadora. Mas desta vez, o cenário era diferente. Ele viu uma sala cheia de pessoas. Cada uma delas parecia uma versão distorcida de si mesmo, representando diferentes momentos de sua vida. O Carlos que mentiu, o Carlos que manipulou, o Carlos que traiu. Cada um olhava para ele com um sorriso vazio, seus olhos brilhando em um vermelho incandescente. "Bem-vindo ao julgamento, Carlos", disse a figura, que agora não estava mais ao seu lado, mas no centro da sala de julgamentos, olhando para ele com uma presença avassaladora. As versões distorcidas de Carlos começaram a se mover em sua direção, todas repetindo as mesmas palavras em um tom robótico. "Você não merece perdão. Você não merece escapar. Você pertence a nós." Carlos olhou para o botão no painel do elevador, sua única saída aparente. Mas, ao levantar a mão para pressioná-lo, sentiu uma sombra fria se arrastar por sua espinha. Carlos permaneceu parado, paralisado pela visão das versões distorcidas de si mesmo. Cada Carlos se aproximava lentamente, os olhos incandescentes queimando em vermelho intenso,
enquanto seus rostos se contorciam em sorrisos cheios de escárnio. Eles falavam em uníssono. Você nunca escapará de quem realmente é. Ele sentiu o suor frio escorrer pela testa enquanto tentava recuar para o fundo do elevador, mas as portas continuavam abertas, como se o obrigassem a encarar aquilo. Carlos então fechou os olhos, desejando com todas as forças que fosse apenas um pesadelo. Quando abriu novamente, a sala de julgamento havia mudado. Agora ele estava diante de um enorme espelho que refletia não apenas sua imagem, mas também as versões distorcidas que o cercavam. No reflexo, os Carlos o observavam com desprezo. "Por que estou aqui? O que querem de mim?" gritou ele, desesperado para o vazio. Do espelho surgiu uma voz baixa e ameaçadora, ecoando como um trovão abafado. "Queremos a verdade. Queremos que você veja o que tentou esconder de si mesmo." Carlos deu um passo para trás, mas o chão sob seus pés parecia estar derretendo. Ele olhou para baixo e viu algo surreal. O piso havia se transformado em uma substância viscosa e negra, como petróleo, que lentamente subia por suas pernas, imobilizando-o. "Não! Me deixem sair!" ele gritou, lutando para se libertar. As figuras ao redor começaram a se dissolver, como se fossem feitas da mesma substância que agora o prendia. Quando desapareceram por completo, o espelho diante de Carlos começou a mostrar flashes rápidos de cenas de sua vida. Cada memória era um momento em que ele havia tomado decisões egoístas, magoado pessoas ou ignorado a dor dos outros. Ele viu sua mãe chorando sozinha enquanto ele saía de casa após uma discussão violenta. Viu o rosto do amigo que ele traiu no trabalho, destruído pela decepção. Viu a mulher que ele amava indo embora, exausta de suas mentiras e promessas quebradas. "Pare!" implorou Carlos, os olhos ardendo com lágrimas. O espelho, porém, parecia ignorar seus apelos. Em vez disso, mostrou algo que ele não reconhecia. Uma versão futura de si mesmo, mais velho, sozinho em um apartamento vazio. As paredes estavam rachadas e garrafas vazias estavam espalhadas pelo chão. A figura no reflexo estava murmurando para si mesma com um olhar perdido e vazio. "Esse sou eu? Isso é o que vai acontecer?" perguntou Carlos, a voz tremendo. "Esse é o fim que você escolheu, mas ainda há tempo. Se você tiver coragem de mudar." Antes que Carlos pudesse responder, o espelho explodiu em 1000 pedaços e a sala inteira foi consumida por uma escuridão densa. Ele sentiu o chão se desfazer completamente e seu corpo começou a cair, como se fosse engolido por um vazio infinito. Carlos abriu os olhos no meio da queda, mas não havia fim à vista, apenas escuridão. De repente, ele viu luzes piscando à distância, como números digitais flutuando no ar. Um painel brilhante apareceu diante dele, com uma única palavra escrita: "Escolha." Um novo botão surgiu ao seu lado, mas antes que ele pudesse decidir pressioná-lo, uma voz familiar sussurrou diretamente em seu ouvido: "Escolha errado e nunca mais acordará." Carlos caiu sem fim, a escuridão ao seu redor sendo cortada apenas pelas luzes pulsantes do painel que flutuava à sua frente. A palavra "escolha" brilhava em vermelho vivo, como uma ordem irresistível. O botão ao lado dele parecia vibrar no ar, como se tivesse vida própria, exigindo sua atenção. "O que eu faço?" murmurou Carlos, sua voz abafada pelo vazio. De repente, ele sentiu algo frio tocar seu ombro. Virando-se rapidamente, viu o rosto da figura encapuzada, flutuando ao seu lado. Só que agora o capuz revelava parte de um rosto horrível, os traços de um homem parcialmente desfigurado, com cicatrizes profundas e olhos brilhando em amarelo. "Escolha com sabedoria, Carlos. Este é o ponto sem retorno." A voz da figura era um sussurro gelado que penetrava seus ossos. Carlos engoliu em seco, observando o botão novamente. Era simples em aparência, mas havia algo de opressivo nele.
como se pressioná-lo fosse abrir uma porta para algo irrevogável. Ele tentou olhar ao redor, procurando outras opções, mas a escuridão ao redor era impenetrável, e a figura encapuzada parecia bloquear qualquer tentativa de fuga. Que escolha é essa? Por que eu? Perguntou Carlos, sentindo a raiva crescer dentro de si. Vocês estão me torturando, mas não me dizem o que querem. A figura inclinou a cabeça, quase como se estivesse sorrindo por baixo do capuz. Não há porquê, Carlos. Só há você e as consequências do que escolhe. No momento em que a figura terminou de falar, 2 portas surgiram no vazio, uma de cada lado do painel. Cada uma era completamente diferente. A primeira era de madeira desgastada, com rachaduras por onde escapava uma luz amarela fraca. Sons abafados vinham do outro lado, como vozes chorosas e sussurros distantes. A segunda porta era metálica, fria e reluzente, sem qualquer som ou luz visível. Parecia opressivamente sólida, como se fosse um limite impenetrável entre ele e o desconhecido. Uma delas te leva à verdade, a outra ao fim. A figura recuou, desaparecendo na escuridão, deixando Carlos sozinho diante da decisão. Ele hesitou. O que significava verdade? E o que seria o fim? O silêncio era esmagador, mas as palavras da figura ecoavam em sua mente. Cada porta parecia igualmente ameaçadora, e o botão entre elas continuava pulsando, como se estivesse vivo. Só pode ser um truque, sussurrou Carlos para si mesmo, tentando racionalizar. Ele deu um passo em direção à porta de madeira, inclinando-se para ouvir melhor os sons. As vozes pareciam cada vez mais altas, transformando-se em gritos desesperados. Sua pele se arrepiou. Olhando para a porta metálica, ele sentiu uma pressão esmagadora no peito. Era como encarar algo absoluto, sem escapatória, mas sem pistas do que o esperava. Escolha, Carlos, disse uma voz feminina suave, mas cheia de sofrimento. Ele girou a cabeça rapidamente, mas não viu ninguém. No entanto, a voz parecia vir de dentro de sua própria mente. Reconheceu o tom. Era o da mulher que ele amava, a mesma que tinha deixado ir embora. Com o coração apertado, ele finalmente avançou para o painel e estendeu a mão, decidido a apertar o botão, acreditando que isso resolveria o dilema. Mas antes que pudesse tocar nele, as 2 portas se abriram ao mesmo tempo. A luz amarela da porta de madeira o cegou momentaneamente, enquanto uma mão pálida e magra saiu dali, agarrando seu braço com força. Pela porta metálica, ele sentiu um vento gélido que parecia cortar sua pele. Não há volta, Carlos. A voz da figura encapuzada ecoou de novo, embora ele não pudesse vê-la. Carlos foi puxado violentamente pela mão que saía da porta de madeira, enquanto o vento da porta metálica o empurrava na direção oposta. Seu corpo parecia estar sendo dividido entre as 2 forças, enquanto ele gritava em desespero. Qual delas é a escolha certa? Tudo ao seu redor começou a girar, até que ele foi engolido pela escuridão novamente, incapaz de saber onde estava ou qual destino havia escolhido. Carlos não sabia o que o havia levado até lá, mas quando seus olhos se abriram, ele estava em um corredor longo e estreito. A luz fraca das lâmpadas piscava, criando sombras ameaçadoras nas paredes que pareciam estreitar-se à medida que ele avançava. O ar estava pesado, como se algo o estivesse observando. Ele olhou para trás, mas não havia portas ou sinais que o conectassem a qualquer lugar anterior. O que é isso? Murmurou Carlos, a voz tremendo. As paredes estavam cobertas por desenhos estranhos, quase como rabiscos grotescos feitos de sangue seco. Cada marca parecia ter vida própria, ondulando e se movendo como se fossem tentáculos de uma criatura invisível. Ele deu um passo atrás, sentindo o estômago se revirar. Mas quando olhou à frente, o corredor parecia ainda mais profundo e interminável. Sem opções, ele começou a andar, os passos ecoando em um silêncio opressor. Cada canto parecia o mesmo, e a sensação de que ele estava sendo seguido
crescia a cada segundo. Ele apertou as mãos com força, tentando afastar o pânico que se formava dentro dele. De repente, ouviu um som à sua esquerda. Era uma porta velha, que se abriu lentamente por conta própria. Carlos hesitou, mas a curiosidade e a necessidade de respostas o impulsionaram a entrar. Assim que atravessou o limiar, a porta se fechou violentamente atrás dele, e ele se encontrou em uma sala ainda mais estranha. Era uma sala de espelhos. Espelhos de todos os tamanhos e formas estavam espalhados pelas paredes e pelo chão, refletindo suas imagens de maneiras distorcidas. Em alguns, ele era um homem envelhecido, com o rosto coberto por marcas. Em outros, ele era uma criança assustada, com os olhos vazios. Ele se aproximou de um espelho grande, tentando ver sua reflexão de forma mais clara, mas o vidro começou a se embaçar e uma figura apareceu atrás dele, a silhueta de um homem com o rosto coberto por uma máscara de ferro. Quem é você? Carlos perguntou, a voz rouca, enquanto tentava se afastar. A figura não respondeu. Ela avançou com passos lentos e pesados, e a cada movimento, o reflexo de Carlos começava a se distorcer ainda mais. A sala parecia pulsar ao ritmo de seus batimentos cardíacos, e o ar estava ficando mais denso. Ele sentiu o pânico tomar conta dele, mas seus pés estavam paralisados no chão. Ele não conseguia se mover. A figura, ainda sem emitir som, chegou até ele e, com um movimento brusco, retirou a máscara de ferro. Carlos piscou, esperando ver um rosto familiar, talvez uma versão sua de algum pesadelo. Mas o que ele viu o fez quase perder a consciência. Era ele mesmo, mas diferente. Seus próprios olhos estavam escurecidos, as pupilas dilatadas e seu sorriso era torto, macabro. Não é possível! Carlos gritou, recuando para o espelho mais próximo. A imagem dele começou a se mover sozinha, o reflexo rindo de uma maneira estranha, como se tivesse vida própria. Cada risada soava mais como um eco de dor do que de diversão. O reflexo ergueu a mão e tocou a superfície do vidro, fazendo com que uma rachadura surgisse, espalhando-se pela sala. A cada novo estalo, um pedaço do próprio Carlos se desfazia. Ele tentou escapar, mas os espelhos começaram a se fechar sobre ele, como se a sala estivesse se comprimindo. Quando ele olhou para o espelho à sua direita, viu a mesma figura com a máscara de ferro atrás dele, mais uma vez. Você nunca vai escapar, Carlos, a figura sussurrou. Com um impulso desesperado, ele deu um soco no espelho, quebrando-o. Mas, em vez de se libertar, ele foi sugado para dentro do vidro. A sala desapareceu e ele se viu em um novo lugar. Carlos estava agora em um novo corredor, mais longo do que qualquer um que ele tivesse visto antes. Não havia mais espelhos, não havia portas. O chão estava coberto por uma substância viscosa, e as paredes pareciam se mover, como se estivessem vivas. Ao fundo, ele ouviu uma risada baixa, ecoando como se fosse de um velho conhecido. Ah, Carlos, você finalmente chegou. A voz era grave, familiar, mas também cheia de algo sombrio. Ele olhou ao redor e viu uma sombra se mover rapidamente em direção a ele. Mas quando tentou correr, o chão sob seus pés cedeu e ele foi puxado para uma escuridão total. Carlos foi arrastado pela escuridão, seu corpo flutuando sem controle, a sensação de queda interminável lhe causando vertigem. O som do vento cortante em seus ouvidos se misturava com os ecos de suas próprias respirações ansiosas. Ele não conseguia distinguir o que era real e o que era alucinação. Parecia que ele havia sido puxado para um abismo sem fim, onde o tempo e o espaço se dobravam. De repente, tudo parou. O chão apareceu debaixo de seus pés, e Carlos se viu de volta no elevador. Mas havia algo diferente. O elevador estava parado em um andar que ele não reconhecia e as luzes estavam piscando em um ritmo perturbador, como se o próprio elevador estivesse à beira de um colapso.
O painel de botões estava coberto de rachaduras e uma névoa densa emanava do fundo, obscurecendo o que estava à frente. Carlos olhou em volta, confuso, tentando entender como havia retornado àquele lugar. O elevador estava inerte, mas ele sentia como se algo estivesse prestes a acontecer. As paredes começaram a se contorcer, como se a estrutura estivesse viva, e o som de vozes sussurrando ao fundo parecia vir de todas as direções. Ele estendeu a mão para o botão de emergência, mas algo o impediu. Uma força invisível o empurrou para trás, jogando-o contra a parede de aço. A dor foi intensa, mas ao olhar para seus pés, Carlos percebeu algo ainda mais alarmante. As rachaduras nas paredes estavam se expandindo e, através delas, ele viu rostos. Milhares de rostos, todos familiares de alguma forma, mas impossíveis de identificar. Eles estavam distorcidos com expressões de dor e pavor. O que estão fazendo aqui? Carlos gritou, tentando se afastar da parede. De repente, ele sentiu uma presença atrás de si. Quando se virou, encontrou uma versão distorcida de sua mãe, de olhos vazios, sua expressão congelada em uma máscara de sofrimento eterno. Não foi suficiente, Carlos. A voz dela soou fraca, mas carregada de dor. Você nunca pagará o preço do que fez? Ele recuou, mas antes que pudesse reagir, a figura de sua mãe desapareceu em um borrão. No lugar dela, apareceu o amigo que ele havia traído, o rosto desfigurado e irreconhecível. Você não pode se esconder da verdade. A culpa sempre vai te encontrar. A voz do amigo era agora um eco profundo e angustiante. Carlos não sabia mais o que pensar. Ele estava preso em um pesadelo sem fim, uma prisão criada por suas próprias escolhas e arrependimentos. Tentou gritar, mas sua voz se perdeu no vazio. A realidade ao seu redor parecia se desintegrar, deixando-o em um estado de pura impotência. Foi então que ele percebeu. O elevador não estava parado em um andar qualquer. Ele estava no último andar. O último andar de sua mente. Ele olhou mais uma vez para o painel de botões. Havia um único botão que ele nunca tinha visto antes. Era de cor preta, com uma inscrição em letras vermelhas. Fim. Carlos hesitou. Tinha visto o que parecia ser a sua própria condenação, mas o que mais ele poderia perder? Ele sabia que não poderia continuar assim, preso na espiral de seus próprios erros. A pressão sobre sua mente era insuportável e a única saída parecia ser aquela palavra. Fim. Ele se aproximou do botão, sua mão tremendo, enquanto uma sensação de desespero o invadia. Talvez apertá-lo fosse a única forma de escapar daquela tortura mental. Mas antes que pudesse tocar o botão, uma última figura apareceu na sua frente. Era ele mesmo. Mas o Carlos diante dele não era o homem que ele era agora. Era o Carlos que ele poderia ter sido, o que escolheu não ser. A versão dele que nunca se permitiu alcançar. Você pode mudar, Carlos. A versão de si mesmo disse com uma calma perturbadora. Mas para isso, você precisa olhar para a dor de frente, enfrentar o que você se tornou sem mais fuga. Antes que Carlos pudesse reagir, a figura sorriu e as paredes do elevador começaram a se fechar, como se estivessem se comprimindo ao redor dele. Com um último esforço, Carlos finalmente tocou o botão, fim, e uma luz ofuscante explodiu ao seu redor. Ele foi envolvido por um vazio absoluto, sem som, sem forma. Mas em meio à escuridão, ele ouviu uma última palavra sussurrada, diretamente em sua mente. A escolha é sua. Então, tudo ficou em silêncio. Carlos sentiu o botão fim pressionado sob seus dedos, como se uma força invisível o tivesse forçado a apertá-lo. Uma luz intensa explodiu no elevador, cegando-o momentaneamente. Ele tentou fechar os olhos, mas a luz parecia penetrar em sua alma, queimando sua percepção do mundo real. Ele sentiu como se estivesse sendo rasgado em pedaços, sua mente sendo dilacerada entre as memórias, os pesadelos e as escolhas que o haviam trazido até ali. A luz desapareceu tão rapidamente quanto apareceu,
deixando Carlos em uma escuridão absoluta. O elevador, que antes parecia estar em movimento, agora estava parado. O som que antes preenchia o espaço com sua vibração constante havia cessado. O silêncio era absoluto, e Carlos não sabia se ele estava realmente acordado ou se ainda estava preso em um pesadelo sem fim. Ele se levantou com dificuldade, tentando recuperar o equilíbrio. As paredes ao seu redor estavam frias e vazias, e o ar parecia espesso e irrespirável. Cada respiração era um esforço. Quando olhou para frente, um único ponto de luz apareceu na distância, como se fosse a promessa de uma saída. Com cada passo que ele dava, a luz ficava mais intensa, mais próxima, até que finalmente ele a alcançou. Era uma porta, grande e imponente, com uma inscrição na parte superior. Carlos não conseguiu ler a inscrição de imediato, pois seus olhos estavam turvos, mas sabia que algo estava diferente, algo importante. Ele colocou a mão na maçaneta e, com um suspiro profundo, girou. A porta se abriu lentamente, rangendo nas dobradiças. O que ele encontrou do outro lado não era o mundo que ele conhecia. Não era mais o elevador, nem o corredor labiríntico que ele tinha percorrido. Ele estava de volta. Era o escritório onde tudo começou. A mesma sala, o mesmo lugar onde ele e seus colegas de trabalho se reuniam para lidar com as tarefas diárias. Mas havia algo profundamente errado. O ambiente estava abafado e as mesas estavam cobertas com papéis que estavam se desfazendo em pó. As luzes overhead piscavam, e o som distante de um relógio quebrado ecoava em algum canto da sala. Carlos se aproximou da mesa que era a sua, mas ao se olhar no espelho de mesa, viu algo que o fez parar instantaneamente. Seu reflexo estava sorrindo, mas não era um sorriso de satisfação. Era um sorriso perverso, como se estivesse zombando de sua presença. "O que você quer de mim?" Carlos gritou, sua voz saindo em um grito rouco, sufocado pelo medo. Mas o reflexo apenas riu. A sala começou a desmoronar ao seu redor, as paredes se fragmentando como vidro quebrado. Carlos tentou correr, mas suas pernas não se moviam, como se estivessem presas ao chão por correntes invisíveis. Então, a voz do reflexo ecoou, agora mais forte, mais clara. "Você nunca vai sair de aqui, Carlos. Você sempre esteve aqui. Tudo o que você viu, tudo o que você experimentou, era apenas a preparação para a verdade. O elevador não era uma prisão. Ele era a sua mente. E você sempre foi o prisioneiro." A sala desabou completamente, e Carlos foi engolido por uma onda de escuridão e desespero. Quando ele abriu os olhos, não estava mais na sala. Ele estava em um elevador novamente. Mas desta vez, não havia botões, não havia controles. O elevador estava vazio, sem a presença de nenhuma força, nem de outra pessoa. A luz fraca iluminava a cabina, e de repente, uma sensação de paz o envolveu. Ele olhou para baixo e viu um bilhete, colocado cuidadosamente no chão. Fim ou começo? Carlos respirou fundo, sabendo que não importava a resposta. A verdade, afinal, nunca seria revelada completamente. Ele olhou pela última vez para as portas do elevador, que agora se abriam para uma nova dimensão. Um novo ciclo, uma nova jornada, ou talvez o fim de um pesadelo que nunca terminou. Antes que pudesse tomar uma decisão, as portas se fecharam abruptamente e o elevador começou a cair mais uma vez. Não havia mais escolhas, não havia mais fuga. Apenas uma última risada ecoou, distorcida e cheia de ecos. Carlos não sabia mais se estava acordado ou sonhando. Ou talvez ele nunca tenha deixado o elevador. Será que Carlos finalmente conseguiu escapar de sua própria mente? Ou a prisão nunca teve chave? O que será que aconteceu no final? Deixe seus comentários abaixo e compartilhe essa história com seus amigos. Afinal, a verdade pode estar mais próxima do que imaginamos. Ou talvez seja o que nós queremos acreditar que é.